O dia está chegando ao fim e mais uma vez nós estamos juntos. E temos que entender esse conceito de viver o que nós falamos. Viver aquilo que você prega no seu dia a dia. Deus se agrada de 3 coisas: lealdade, justiça e retidão. Lealdade é quando a pessoa é verdadeira e amigo verdadeiro e amigo de todas as horas, não só das horas boas. Justiça é quando você não permite que uma pessoa faça injustiça para outra e nem mesmo para você. E nem você faz e nem deixa os outros fazerem. Quando você age com honestidade e retidão. E é em retidão que eu quero falar. Falando em retidão, você vive o que fala. Andar reto. Andar conforme você está falando ou age igual a pessoa hipócrita? Eu estou falando coisas aqui a fim de você entender que você precisa aprender a falar aquilo que vive e viver o que fala. Aquilo que Deus manda. Falamos de coisas de nós mesmos, aquilo que agrada ao nosso coração? Ou estamos dispostos a aceitar e viver o chamado daquilo que Deus quer para nossas vidas? São perguntas para você parar e pensar sobre o que você está falando para os outros e se no meio dessa sociedade que desacredita, essa sociedade ignorante, você está vivendo a fé ou não. Jesus ele disse certa vez em Mateus 23, no Evangelho de Mateus 23 ele diz assim, 23 versículo 1 em diante. Então falou Jesus à multidão aos seus discípulos dizendo, na cadeira de Moisés, lá no central do centro da religião, estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as, fazei, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de suportar e põem nos ombros das pessoas, porém nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas roupas e vestes, alargam as suas franjas, mas não vivem. Veja bem o que Jesus estava querendo dizer sobre a hipocrisia de pessoas que, assentadas num lugar alto, dizem, olha, faça isso ou faça aquilo, mas eles mesmos não fazem. É como aquele hipócrita que prega sobre amar o próximo. Se está pregando sobre isso, está falando coisa boa, observe, mas não pratica. O hipócrita prega que ama, mas não ama. É como se ele tivesse uma ordem para carregar 1 tonelada nos ombros, mas ela mesma não leva nem 1 grama. Sabe por quê? Porque simplesmente quis pregar algo bonito para agradar os outros, falar uma coisa bonita para agradar os outros, mas não consegue viver o que prega, viver o que fala. Quando nós estamos ensinando, a gente está aprendendo também. Então, se você está falando, quando você fala para alguém, preste atenção antes. Eu lembro de uma pessoa que veio me contar a história de um homem muito inteligente, muito sábio, que todo mundo respeitava as palavras dele. E uma mulher levou o filho dela para conversar com esse sábio. E ela disse assim, ó sábio profeta, o senhor que entende de muita coisa e todo mundo te respeita, por favor, dá uma ordem para o meu filho parar de comer açúcar. Ele entra em casa, pega o açúcar, pega na colher e come. Isso está errado, eu falo com ele para ele parar de fazer isso, ele não para. Por favor, fala com ele para ele parar de fazer. O sábio disse, traga ele daqui a 1 mês aqui. E aí, ela não entendeu por quê, mas passou 1 mês, ela levou o menino de volta. Ele olhou para o menino e falou assim, pare de comer açúcar. Pare com isso. Está errado. Você não pode chegar lá na lata de açúcar e comer o açúcar, pegar na colher e comer o açúcar. Isso está errado. Não faça isso mais. A mãe do menino ficou assustada e falando assim, olha, se era só para o senhor falar isso com ele, por que o senhor não falou há 1 mês atrás? Ele disse, porque até 1 mês atrás eu comia açúcar na lata. Eu parei para poder falar com ele, para ele parar também. Observe que ele tinha que viver para falar o que vivia.
Isso é um entendimento muito básico que você precisa compreender e que vai mudar tudo. É como uma pessoa fala que eu quero ajudar as pessoas e não evangeliza, não compartilha a palavra de Deus, não passa para frente a verdade e a força da fé, fala para poder ir na casa de Deus e mesmo assim não vai. Entenda isso e lembre-se, o conhecimento faz toda a diferença. Quero orar por você agora. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu apresento a vida deste homem e desta mulher que precisa viver a fé verdadeira e começar a falar que vai conseguir e lutar para conseguir, que vai fazer um voto e cumprir o voto, que vai estudar e que vai estudar mesmo, que vai acreditar e acredita e não fica deixando que as influências dos outros venham atingi-los. Ó Pai Todo-Poderoso, que essa fé nós todos possamos viver. A fé que vai além, que vence onde os outros não venceram, porque acredita onde os outros não acreditaram e confia onde os outros não confiaram. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Que o Espírito de Deus te abençoe. Viva essa palavra, viva o conhecimento e pratique e seja cheio da sabedoria do Espírito. Tenha um final de semana abençoado por Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Paz e luz. Eu tenho um leão dentro de mim. Eu tenho um leão dentro de mim. Ele é forte, nada o detém. Ele é fera, ninguém vai me impedir. Ele é o guia da minha vida. Ele é a minha alegria. Ele é Jesus, o Cordeiro e o Leão. Ele é Jesus, o Cordeiro e o Leão. Ele é Jesus, o Cordeiro e o Leão. Ele é Jesus, o Cordeiro e o Leão.